texto na palavra de Deus que a gente até grava com certa facilidade. Atravessa gerações e gerações, e às vezes, se você perguntar a uma criança, ela vai dizer de cor e salteado, como a gente falava antigamente, alguns versículos. E um deles, por exemplo, João 3,16. Vamos todos juntos. O que diz João 3,16? Porque Deus Amém. É um texto que a gente tem ele em mente, que a gente usa ele em evangelização, que você vê esse texto em folhetos evangelísticos, a gente vê esse texto muitas vezes nas memórias da escola dominical, em cartazes da escola dominical, sermões missionários, sermões de eventos evangelísticos. É um texto muito usado, mas e também é muito conhecido. Mas, curiosamente, é possível a gente saber de cor João 3,16 e ainda assim não sentir o verdadeiro peso que esse versículo diz. Porque João 3,16 não é apenas um versículo conhecido de todos nós. João 3,16, alguns teólogos dizem que é o Evangelho em miniatura. É a síntese do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba como tudo começa no texto desse. Ele diz que Deus amou o mundo. A iniciativa parte de Deus. Não começa com o pecador arrependido. Não começa com o homem buscando a Deus. Também não. Não começa com uma igreja já organizada. Pelo contrário, começa com Deus. Deus amou o mundo. Deus é o sujeito da frase, né? Vamos lembrar da nossa aula de português. Deus é o sujeito da frase. A iniciativa parte dele. Foi ele que tomou a iniciativa. E não foi por esforço humano, e nunca vai ser por esforço humano. E não nasce de nós, mas nasce do amor de Deus por cada um de nós. Foi Deus que mandou o seu Filho para que viesse ao mundo. E quando a gente entende isso pode mudar muita coisa na nossa vida, no nosso comportamento, porque se dependesse de nós, nenhum de nós seríamos salvos. Se dependesse do nosso mérito, a gente podia perder a esperança, porque não seríamos alvos da salvação. Se dependesse da nossa justiça, também não seríamos salvos, mas já estaríamos condenados. Mas o Evangelho começa com a graça soberana de Deus, com graça imerecido, favor imerecido. Nós não temos mérito nenhum. A graça que toma a dianteira quando ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deus nos alcançou com a sua graça, mesmo quando éramos ainda pecadores, é o que diz o texto. E observe também o objeto desse amor. Eu quero dizer para os irmãos que nós podemos tomar como tema para a nossa meditação nesta noite o amor que nos salva. É o mesmo amor que nos envia. Nós somos salvos por causa do amor de Deus para nós. O objeto desse amor é o mundo. Deus amou o quê?
o mundo. Como? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João está aqui, ele não está elogiando o mundo, não está enaltecendo o mundo. O mundo aqui, no vocábulo bíblico, é a humanidade decaída, morta, sem esperança, rebelde, indiferente à ação de Deus e ao amor de Deus. Gente que vive muitas vezes como se Deus não existisse. Esse é o mundo que João se refere. É o objeto do texto aqui que nós lemos. Deus amou o mundo de tal maneira. Esse é o retrato da nossa condição. Esse é a fotografia da nossa situação. Pecadores, perdidos, mortos, mas ainda assim Deus nos amou. Isso é algo extraordinário para nós. Deus não buscou, não amou só as pessoas boas. Não. Ele amou a todos nós. Deus não amou apenas aqueles religiosos, né, que seguem à risca, que não se afastam dos vocábulos da palavra de Deus. Não. Deus não amou aqueles que são exemplos apenas. Deus amou o mundo, amou aqueles que dependiam da salvação. E Ele nos amou quando não éramos dignos desse amor. A graça é um favor imerecido. E Ele nos amou quando nada em nós pudesse atrair o amor de Deus. Ele nos amou simplesmente porque Ele decidiu amar a cada um de nós. Irmãos, isso é graça de Deus. Isso é favor imerecido. E a graça, ela quebra o nosso orgulho. A graça, ela nos leva a lembrar que nós servimos não porque nós somos melhores do que alguém, melhores do que outros, não, mas porque nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Mas interessante que João, o mesmo João, ele não para no sentimento de amor de Deus. O texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele doou. Essa palavra-chave, o amor de Deus, não é apenas emoção, como muitas vezes as pessoas se emocionam ao ouvir a pregação, ao ouvir o sermão da palavra de Deus. O amor de Deus se traduz em entrega. E Ele entregou o seu próprio Filho. Podia ter mandado antes, podia ter usado de outras formas, podia ter apenas resumido ou recomendado a salvação através de conselhos, mas Ele deu o que Ele tem mais precioso, que era o seu próprio Filho. Isso é amor de Deus. E quando nós olhamos para a cruz, nós não estamos vendo uma situação acidental da história. Só porque o Senhor Jesus, a gente crê que Ele veio, Ele dividiu o calendário, a história registra isso? Não. Cristo, Ele foi sacrificado pelos nossos pecados. Por aquilo ele foi o substituto, porque nós deveríamos estar ali, mas o amor de Deus não permitiu que nós fôssemos para a cruz. Ele mandou o seu Filho para que através do sacrifício do seu Filho a nossa dívida, o nosso pecado fosse pago e nós pudéssemos então estar livres, ser livres. Ele pagou o nosso resgate, porque nós éramos escravos do pecado, e escravo, ele só tem liberdade quando ele é
alguém paga o seu resgate. Quando alguém paga o seu resgate, ele passa a ser dono daquele escravo. E nós nos pertencemos a Deus, porque Ele, através de Jesus Cristo, pagou o nosso resgate, suportou a nossa própria condenação. Ele foi tratado como pecador, como nós, que somos pecadores, deveríamos ser tratados. Isso é amor. E por causa desse amor nós estamos aqui hoje. Por causa desse amor nós somos a igreja do Senhor Jesus. Por causa desse amor nós somos separados por Deus para a adoração a Ele. Se Cristo não tivesse sido dado por Deus a nós, não haveria fé em nós, não haveria esperança, não haveria igreja do Senhor, não haveria culto. Se Cristo não tivesse sido dado por amor a nós, não haveria madrugadas de oração, como a SAF ora pela madrugada. Nós estamos aqui porque nós fomos amados primeiro. Eu te disse que o tema da nossa reflexão é o amor que nos salvou, é o mesmo amor que nos envia. E agora eu quero chamar a atenção dos irmãos para o outro capítulo 3, versículo 16, também de João, só que não no Evangelho, a primeira carta de João. Vamos abrir a palavra de Deus, vamos ver o que diz. 1 João 3, 16. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para que o mesmo João escreveu anos depois, quando já era um apóstolo experiente, pastoreando a igreja do Senhor, já era um homem maduro, já cuidava da igreja com um olhar de pai espiritual. 1 João 3,16 diz o que para nós? Vamos todos juntos. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É muito bom a gente ter em mente e usar com frequência, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós queremos, já recebemos o presente da vida eterna, mas olha o que o mesmo João diz lá na primeira carta, no capítulo 3, 16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Amém. Até aí está ótimo. Mas olha só o que João diz. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Olha que ponte interessante que João faz do amor de Deus para o amor que deve brotar do nosso coração. João 3,16, Deus dá um filho por amor a nós. Em 1 João 3,16, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. No Evangelho, o amor desceu do céu. Na carta de João, o nosso amor deve subir da terra com um aroma suave ao Senhor. O amor que nos salvou é o mesmo amor que agora deve fluir através de cada um de nós. Olha a nossa responsabilidade. O Evangelho recebido se transforma em Evangelho vivido. Aquilo que Deus fez por nós, agora a gente deve fazer pelos outros. E quando ele diz aqui dar a vida, não tem que necessariamente ser literalmente morrer pelo outro. Se for necessário, sim. Mas tem muitas formas da gente dar a vida pelo nosso irmão. A cruz nos alcança, ela se torna modelo na nossa vida. Precisa ser estilo de vida para nós o Evangelho. E aí João vai dizer o seguinte: nisto conhecemos o amor. Nisto
conhecemos o amor. Como se ele dissesse: quer entender o que é amor de verdade? É isso que está aqui. Que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Para olharmos para as novelas, para os filmes de romance, para conhecer o que é amor, não as redes sociais que apresentam aí tantos vídeos, tantas coisas românticas, bonitas, demonstrando o amor humano. Não é para nós olharmos para o padrão do mundo, porque o padrão do mundo de amor muitas vezes se resume em pecado e promiscuidade e uma série de coisas que entristecem o coração do nosso Deus. Mas é para nós olharmos para a cruz de Cristo, para nós vermos a verdadeira expressão do amor, que é o amor de Deus. E então vem a palavra que nos confronta. Olha o que João diz: devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Não é uma sugestão que João faz. Ele não está dizendo assim, se você quiser. Não. Ele está dizendo aqui que é um dever nosso. Devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Não é uma opção. É consequência inevitável de quem foi alcançado pelo amor de Deus, pelo amor maior, de quem foi alcançado por esse amor, que não consegue viver do mesmo jeito, porque depois que você é alcançado pelo amor de Deus, a sua vida precisa mudar, e muda, o seu comportamento muda. É comportamento de quem entendeu a cruz, o sacrifício, e passa a viver, como Paulo recomenda, de maneira digna, de modo digno do Senhor. Se nós formos amados sacrificialmente em Jesus Cristo, não podemos viver egoisticamente, querendo ficar com esse amor, com esse sacrifício só para nós que já fomos alcançados e não querer compartilhar com os outros. E não nos sacrificar pelos outros, não nos darmos, não dar a nossa vida, não gastar a nossa vida por aqueles que ainda não receberam, não foram alcançados por esse amor. Se Cristo se entregou na cruz, nós não podemos reter a nossa vida, guardar a nossa vida apenas para nós mesmos. Precisamos compartilhar do amor de Deus. Por isso ele diz: devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E aqui precisamos corrigir uma mentalidade muito comum no nosso meio e no nosso tempo também. A mentalidade de cristão consumidor. Às vezes a gente vem para a igreja buscando receber alguma coisa. E quando a gente não recebe, sexta-feira a gente estava falando isso lá no pequeno grupo, né? No pequeno grupo. A gente não recebe, a gente não gostei não. Não vou voltar mais nada não. Os louvores arcaicos da época, né? De 1900 antigamente, é uma palavra às vezes que pesa na gente, que dói no coração, que parece que a pessoa que está lá na frente sabe do nosso problema e fica mandando mensagem carapuça pra gente. Eu não vou mais lá não quero mais isso não. Isso é mentalidade de consumidor espiritual. Aí eu vou lá só porque tem o Ministério do Louvor, eu canto no Ministério do Louvor, e aí eu vou. E aí eu vou para lá porque eu tenho uma participação. Mas se me tirarem do Ministério do Louvor, também não dá nada. João diz que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Não nos afastar quando alguma coisa não nos agrada. Mas a cruz nos ensina que se nós não podemos querer ser o centro das atenções, porque o centro das atenções na igreja é o Senhor Jesus, que se sacrificou por nós. A cruz de Cristo não pode ser descentralizada, colocada de lado, porque tem alguém que
prega muito bem, tem alguém que louva o Senhor, que tem uma voz muito bonita, e as pessoas ficam, às vezes, idolatrando aquela pessoa. Mas a cruz de Cristo nos ensina a servir, mesmo quando não nos for confortável, mesmo quando isso implica em sacrifício, mesmo quando isso implica em a gente se dar a nossa vida pelo irmão ou pelos irmãos, porque o verdadeiro amor, ele não pergunta primeiro o que eu ganho com isso, não, aliás, nem primeiro nem depois. Ele não está preocupado com o que ele vai ganhar, mas ele está preocupado com de que forma eu posso servir aqui na igreja. O que existe aqui que eu possa fazer, que eu possa servir, possa ajudar, dar a vida? Como eu falei, não significa necessariamente morrer fisicamente, mas às vezes morrer para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, morrer para a nossa pressa, porque a pressa muitas vezes a gente fez um vídeo semana passada aí falando sobre isso, né? O conflito entre a pressa e o propósito, porque às vezes a pressa nosso imediatismo acaba sufocando, anulando o propósito de Deus na nossa vida ou na vida de alguém. E a gente às vezes fica insistindo que a pessoa precisa se converter e que tem que se converter, e às vezes você anula o propósito de Deus, prejudica a obra de Deus. Vamos pregar o evangelho sim, mas a conversão, a transformação é o Espírito Santo que vai fazer na vida da pessoa. Precisamos morrer primeiro o nosso eu, fazer morrer o nosso eu. E aí a gente vai lembrar de situações interessantes que a própria palavra de Deus nos mostra. Por exemplo, a parábola do samaritano. O samaritano, ele simplesmente não foi fazer discurso para aquela pessoa que estava caída ali. Ele não começou a fazer perguntas do que aconteceu, quem foi, e não. Ele não abriu o inquérito para apurar o que tinha acontecido. Não, ele simplesmente parou. E parar, às vezes, já é uma parte da cruz que a gente precisa passar por ela, porque parar às vezes a gente abre mão da nossa agenda, parar às vezes implica em a gente deixar de fazer algo que a gente tinha que fazer para atender alguém. E aquele homem se aproximou daquele que estava caído, tocou as feridas dele, gastou tempo com ele, gastou dinheiro com ele, assumiu a responsabilidade lá na hospedagem, ou no hospital onde ele foi deixado lá, por alguém que ele não conhecia. Mais ainda, por alguém que eles não se falavam, não eram bons amigos, mas aquele samaritano resolveu parar e atender aquele que precisava de atenção. Essa é a nossa responsabilidade. É isso que João está dizendo aqui. E nós devemos dar a nossa vida, porque é nisso que conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E a igreja primitiva viveu exatamente assim. A igreja primitiva, se nós formos lá em Atos 2, 42 em diante, ou 41, 42 em diante, a gente vai ver como viviam os convertidos. Eram irmãos simples, mas eles partiam o pão de casa em casa. Eles atendiam a necessidade daqueles que precisavam, dividiam o que tinham e davam àqueles que precisavam. Ou seja, eles davam a vida pelos irmãos. Não tinham estruturas grandiosas para atender instituições de assistência social, não. Eles faziam esse trabalho porque eles davam a sua vida pelos outros. E isso toda a população conhecia o amor de Deus que se manifestava na vida daqueles irmãos. E a Bíblia diz que eles caíam na graça de todo o povo. E mais, o Senhor ia acrescentando dia a dia os que haveriam de ser salvos. O mundo não lê a Bíblia, mas ele lê a nossa vida. E
E através da nossa vida ele precisa conhecer a palavra de Deus. Quando nós estamos dispostos a dar a nossa vida, ele lê a igreja, ele lê a vida da igreja, é aquilo que precisa ser lido na nossa vida, na vida da igreja, é o amor de Deus. Por isso João vai dizer, nisto conhecemos o amor. Mas o reino de Deus não existe só, porque talvez a gente diz, eu só oro, ou eu só louvo, eu só fico nos bastidores. Não, a gente precisa orar sim, a gente precisa louvar sim, mas a ordem do Senhor Jesus para nós é ir de pregar o Evangelho a toda criatura, ir de fazer discípulos de todas as nações. Essa é a ordem. Então a gente não pode ficar somente no sol. Eu só fico dentro da igreja, fechado dentro das quatro paredes. Nós somos chamados para ir lá fora. Por isso, o amor que nos salvou é o mesmo amor que nos envia a pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Cada gesto de cuidado que consola o coração é sinal de dar a vida pelo irmão. Cada serviço, às vezes invisível, que as pessoas não tomam conhecimento, mas Deus está vendo e Deus vai te recompensar por isso. O amor da cruz nunca foi, nunca vai ser um desperdício quando nós temos disposição para praticar esse amor. É muito possível e muito fácil decorar João 3,16 no Evangelho e às vezes negar com a nossa própria vida o texto de 1 João 3,16. É muito possível falar da graça e às vezes não ter misericórdia daquele que precisa. Mas João nos chama de volta ao essencial, e por isso ele vai dizer, nisto conhecemos o amor. Se nós conhecemos, então devemos viver, devemos dar a vida pelo nosso irmão. Então o Senhor nos convida hoje a olharmos novamente para Deus, refletirmos sobre o significado do amor de Deus por nós, e que a gente possa entender que o mundo lá fora precisa conhecer o amor através da nossa vida. O amor que nos salvou é o mesmo amor que agora nos envia a pregar o Evangelho. O mundo não vai ver João 3,16 lá no céu, mas o mundo vai ver lá o que está escrito na nossa rotina, no nosso comportamento, quando nós praticamos o amor, quando nós damos a nossa vida uns pelos outros. E ele vai ver quando nós perdoamos, quando nós demonstramos amor, quando nós servimos, quando nós cuidamos, quando nós permanecemos fiéis. Sim, fiéis, porque lá fora o mundo sabe o que é certo e o que é errado, e quando vê a gente fazendo alguma coisa errada, mas você não é crente, mas ele sabe, ele não devia fazer. Ele sabe que as nossas ações sejam reflexo do amor de Deus. Que as nossas igrejas sejam lugares onde o amor seja algo visível, perceptível pela população que nos cerca. Que as nossas casas sejam lugares de acolhimento. A igreja seja um lugar de acolhimento. Que a nossa liderança da igreja seja marcada pela prática do amor, do serviço, da humildade, e que cada um de nós possamos viver de tal maneira que as pessoas digam, tem algo diferente na vida daquela pessoa, tem algo diferente ali, e concluam que é Cristo que vive em nós. Quando eu for alcançado pelo amor da cruz, a gente vai aprender a amar. Se nós já fomos alcançados, nós precisamos amar no formato da cruz, verticalmente,
e horizontalmente. Amar a Deus, mas ao próximo. Mandamento de Senhor. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos viver, não apenas o João 3,16 do Evangelho, mas que nós possamos viver na prática, no nosso dia a dia, o que diz na primeira carta de João: nisto conhecemos o amor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém?